Olá, bem-vindos à aula aqui do capítulo 3 do livro O Especialista VBA. Então, eu já estou aqui com o livro no capítulo 3. Então, nós vamos basicamente falar sobre estruturas de decisão, né, de repetição, né? Então, vai entrar aqui o for, a gente vai trabalhar com o if, com o else, else if, case, ok? Então, à minha direita, eu já tenho aqui aberto o meu Excel e já estou aberto aqui com o meu VBA, perfeito? Já vou clicar aqui em módulo para abrir já a janela. Da mesma forma das outras aulas, eu vou copiando o código que já está feito, vou trazendo para cá para a gente ganhar tempo, não perder tempo nessa edição. E se já tiver algum erro no código, eu aproveito. Já vou tentar corrigir aqui na aula, ok? E daí a gente segue, depois eu vou deixar também disponível para download essa parte aqui, ok? Então vamos lá, começando aqui. As estruturas de decisão permitem ao código escolher diferentes caminhos de execução com base em condições. É o caso do if, then, else. Ok? Então aqui, if, condição, então atenda se for verdadeira, se for falso, e sai aqui. Ok? Nós temos o select case, né, que select case, a expressão, caso valor 1, caso valor 2. Então nós vamos ver que algumas coisas são parecidas, outras não são tão parecidas. Pode ser que um caso seja melhor, um outro seja melhor, e tem situações que independe. Vai ter casos que o que você achar melhor de tratar, né, que você entender melhor, vai ser a melhor opção, ok? Então, resumidamente aqui, já pulando, capítulo 3, estruturas de controle. As estruturas de controle do VBA permitem que você crie programas, né, que tomem decisões e repitam tarefas com base em condições específicas. Isso torna o VBA uma linguagem poderosa para criar soluções dinâmicas e adaptáveis. Tá? Então, a ideia é justamente você deixar algo mais prático para você ter mais agilidade e reduzir ou evitar efetivamente o erro. Tá? Então, estrutura de decisão. If, then, else, select case. Então, o if, then, que a gente já falou ali em cima, né? Mas vamos passar aqui a sintaxe, né? If, condição, then, estrutura. Caso negativo, se não, então a condição é falsa. Perfeito? Então, já vamos pegar aqui um exemplo. Vou copiar aqui esse exemplo, vou colar aqui do lado direito. E o que ele faz aqui, tá? Acho que aqui o texto está um pouco maior. Aqui, então, a gente definiu que está criando a macro, né? Fechando a macro, o nome dela, declarando aqui a variável, dizendo que ela é do tipo inteiro. Ela tem uma idade, aqui a gente já começa a ter, né, a parte da interação efetivamente, né, com o usuário. Então aqui vai ter uma caixa no input box para que ele digite. E se o valor digitado for maior ou igual a 18, então ele vai ter que retornar essa mensagem aqui. Você é maior de idade. Caso contrário, não tem mais outra condição, você é menor de idade. Ok? Então é isso que ele está fazendo. Vamos executar aqui. Você tem 24 anos. Não sei porque eu escolhi 24, pessoal. Não tem nada a ver aí, tá? Só foi um nome aleatório. Você é maior de idade. 15. Você é menor de idade, ok? Então aqui a gente executou duas condições, perfeito? Vamos partir para um caso aqui onde a gente já vai usar o else if. A gente vai aumentar uma condição aqui, tá? Em vez de só se é sim ou não, tem uma condição, outra condição, se não, a gente sai. Elimina a macro, né, na última, no nosso else. Então vou colar aqui novamente. E aqui a gente está fazendo uma avaliação de nota. Então a gente criou a variável com nome nota, disse que ela é double, certo? Então ela vai aceitar decimal, né, fracionado, número que não seja só inteiro, ok? Nota, de novo aqui uma interação, input box. Se maior ou igual a 9,
então aprovado com distinção. Maior ou igual a 7, aprovado. Caso contrário, reprovado. Então, ou seja, se ele for de 6,99 para baixo, ele já tem que ser reprovado, ok? Aqui nós temos 3 condições, ok? É muito importante manter essa estrutura aqui, ó, maior ou igual a 9, né? Depois aqui maior ou igual a 7, tá? Por quê? Porque se a gente não colocar aqui, se a gente inverter isso aqui que eu vou mostrar para vocês, a execução não vai ser a mesma, tá? Porque 1 maior ou igual a 7, se eu digitar um 9 ou um 10, você concorda que ele já está dentro desse caso? Se ele já estiver nesse caso aqui no if, então ele já vai parar ali e vai dizer aprovado. Ele não vai procurar aqui o 9, tá? Então o ideal é a gente colocar, manter essa estrutura aqui. Caso eu estou colocando maior valor, se ele não achar aquele maior valor, ele vai para o segundo. Se não achar, ele vai para o terceiro. Se ele achar aquela condição já atender, ele já sai. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos executar aqui. Então vou colocar 9, aprovado com distinção. Vou colocar aqui o 7, aprovado. E vamos colocar aqui uma nota 5, reprovado, ok? Agora, se eu inverter isso aqui, ó, vou só digitar aqui, não preciso trocar mais nada em linha nenhuma. Aqui 9. Na verdade, eu precisaria trocar o texto, tá? Precisaria trocar o texto. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, tá? Ou melhor, vou até fazer o seguinte, ó. Ctrl X, aprovado. Aprovado com distinção, ok? Então, eu vou digitar agora o 9. Vou digitar o 9. E o que ele manda aqui para mim? Aprovado. Foi justamente o que eu comentei com vocês aqui, que essa ordem é importante. Ele não vai ver que maior ou igual a 7, mas depois tem um maior ou igual a 9 aqui. Primeira condição atendeu. Beleza. Mostro, executo a instrução e eu saio. Vim para cá, achei, daqui eu já venho e saio. Beleza? Então, usando if, else if e else, essa ordem é importante. Mas agora nós vamos entrar na parte do select case. Eu vou mostrar para vocês que nesse caso não vai ter essa obrigatoriedade de ordem, mas a gente vai continuar tendo a ordem do else. O else é importante que ele seja realmente a última execução. De qualquer forma, isso a gente não foge, tá? Então, eu vou copiar aqui. Ó, vamos copiar aqui, ó. E colar aqui na direita. Perfeito? E vamos falar aqui do código. Então, aqui ela serve para classificar a idade. A variável idade, que é do tipo inteiro, a gente não diz que a gente tem tantos anos e meio, né? É tantos anos e ponto. Select case, idade. Então, aqui, selecionar caso, idade, caso a variável que eu criei aqui. Case is menor que 12, você é uma criança. Esse aqui, ó, 12 to 17, é entre 12 e 17, né? De 12 a 17. Você é um adolescente, 18 a 64. Você é um adulto, caso negativo, você é um idoso. Ok? E aqui, case else, né? Case else aqui é o último. End select e end sub. Perfeito? Então, vamos lá. As opções que nós temos de idade. 11, você é uma criança. Vou digitar aqui 15. Você é um adolescente. Novamente, voltando aqui, retornando, vou digitar aqui uns 70. Você é um idoso. E se eu digitar aqui agora 90, você é um idoso, ok? Perfeito? E o outro era um adulto.
um idoso, um adolescente e uma criança, perfeito? Agora, se eu fizer essa troca aqui, ó, lembrando que eu falei que o else tem que permanecer o último, tá? O else vai permanecer. Mas eu vou pegar agora esse 18 e vou colocar ele aqui em cima, perfeito? E agora eu vou digitar de novo 11 anos. Nós vimos que quando eu fiz essa inversão e digitei o 9 que estava em cima e o 7 já atendia e pegou, correto? Então, 11, você é uma criança, ok? Então, ele viu que no caso, nesse caso aqui, não estava no que foi digitado, ele automaticamente passou para o segundo, viu que nesse caso aqui atendia e pronto, ele já saiu, beleza? Então, aqui nós temos como, a gente não precisa ter essa preocupação, mas o else a gente sempre vai manter o como sendo última opção, sempre lá no final, ok? Se a gente inverter isso, vai dar problema, ok? Essa é a ordem, essa é a sintaxe que tem que ser escrita. Então vamos lá. Vamos partir aqui para um for, tá? Lembrando que depois você pode voltar, pode repetir, qualquer dúvida é só mandar mensagem, enfim, qualquer dúvida, sugestão, é só escrever aí, ok? Então vamos lá, as estruturas de repetição permitem que o VBA execute o mesmo bloco de código várias vezes, até que uma condição seja atendida, tá? Então, toda vez que a gente abrir um for, perfeito, a gente tem que fechar, ok? E como a gente fecha o for é com o next, tá? Então, abriu o for, já pode colocar o next lá embaixo, ok? Para evitar o erro, ok? Então, vou pegar aqui, ó, a sintaxe dele, vamos falar. Deixa eu copiar aqui, deixa eu colar. Tá, e nós temos um step, tá? Nós temos um step que é de quanto em quanto ele pula. O padrão é de 1 em 1, tá? Mas a gente pode fazer essa alteração nesse step. Então aqui a gente tem uma contagem progressiva. É inteiro, for i, tá? Aqui eu declarei como i, ó, esse i aqui é a variável que está declarada. Poderia ser qualquer outro nome, poderia ser contador, enfim, contagem, letra Z, AZ de Anderson Zanqueta. Tá, vamos lá. Então, de 1 a 10, contagem e a variável, né? Então, é que ele vai, esse next i, ele vai incrementar e vai transformar aqui mais no i. Vou fazer o seguinte, vou apertar um F8 que serve para depurar, só para vocês poderem acompanhar aqui. Vou apertar aqui F8, ó, aqui é 0, aqui é 0, F8 novamente, aqui agora é 1. Então, printei a mensagem, contagem 1, beleza? Next, ó, o que ele fez agora? Passou para 2. Então, aqui agora a variável é 2, ó. Vocês veem como é que o código funciona. Ele não vai voltar aqui em cima, não. Ele já está dentro do for e no for ele vai ficar, ó. Ok? Então, agora aqui é 3, aí vai passar o 3 e por aí vai, tá? Vou só acelerar aqui, ó. Agora tem que ficar fazendo aqui a depuração até terminar. Terminou, ok? Então, vocês veem o código ficou aqui entre o next voltando aqui do message box, ok? Até que ele atendesse a condição que fosse 10, perfeito? E aí ele para. Bom, nós temos aqui o step. Então, o step aqui está no exemplo de contagem como regressivo, ok? Então, a contagem está regressiva. Está de 10 para 1 e com step informando que é para reduzir de 1 em 1, ok? Ele vai funcionar da mesma forma, quando chegar no for vai ficar aqui, tá? Então, só para ganhar tempo, vamos só executar aqui direto, só dando Enter, 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 para a gente não ter que ficar voltando lá, ok?
Agora, eu poderia colocar aqui que step é menos 2. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Poderia colocar assim, ok? Da mesma forma que se eu inverter aqui de 1 para 10 step 2 ou 3, ele vai incrementar para cima, tá? Então a gente tem essa parte do step, que é bem interessante, ok? Continuando no for, nós temos o for each, ok? O for each é uma variação do for que permite percorrer todos os elementos de uma coleção, como uma célula, célula de exemplaria, ok? Documentos ou itens de e-mail. Então, essa condição aqui for each é bem interessante também, tá? Ela vai percorrer a célula. Dim, variável nome de célula, range para identificar que a gente está falando de célula, e eu estou dizendo aqui que é A1 até a 10, e estou dizendo que ela vai percorrer da 1 a 10, e célula.value é o valor da célula, vai ser igual a teste, ok? Então ele vai para a primeira, depois ele vai voltar aqui, ó, célula, aí vai para a segunda e por aí vai. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar encaixar aqui, será que eu consigo colocar aqui embaixo o código, ok, para a gente ver a ação sendo executada aqui em cima, perfeito? Então olha só, vou executar aqui, e ele está indo de A1 a 10, então estou fazendo coluna, essa aqui, essa coluna aqui. Deixa eu tentar baixar aqui um pouco. Baixei até além do que eu precisava, ok? Então vamos lá. Minha bateria está para acabar. Tenho que colocar ele para carregar. Mas vou executar aqui antes, ó. Teste. Perfeito. Do 1 ao 10. Então vamos lá. O teste do 1 ao 10 foi executado. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou mandar percorrer a linha. Vou colocar até N1. A gente pode vir aqui, ó, A1, N1 e executar. Então, tá vendo? Eu percorri. Poderia brincar aqui com várias coisas, dizendo que o valor da célula, por exemplo, iria acrescentando o valor da célula mais um valor x, então ele iria 1 mais 1, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 1 é igual a 3, colocando valor, enfim, né? A gente pode brincar à vontade, só para vocês entenderem a estrutura, quando vocês quiserem percorrer algo, a gente usa o for each, tá? Percorrer, que ele pesquise ou que ele escreva for each. Quando a gente quiser que uma condição fique naquele loop procurando, a gente usa só o for, tá? Então a gente tem essa diferença. O do while e o do until, também são outras duas estruturas de repetição, onde não tem a melhor estrutura, tem a que melhor você se adapta, ok? Porque uma enquanto não chegar, né? E a outra é até que seja, né? Ou passe daquela condição, tá? Então, é basicamente a forma de leitura, de interpretação é que vai fazer essa diferença. Então, aqui, ó, nós temos nesse exemplo aqui do while um contador, tá? Assim como o contador nós usamos lá em cima, nós vamos usar aqui. A diferença é que em vez do for, agora a gente vai usar do while contador, né? Menor ou igual a 5, ok? Enquanto for menor ou igual a 5, contagem, contador, contador e o loop. Toda vez que a gente usar o do while ou do until, é o loop, tá? Enquanto no for é o next. Então vamos lá, vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu saio. Perfeito? Ok? A condição foi atendida, tá? Quando for menor ou igual a 5. Depois que ele já virou um 6, ele sai, ok? Vou tentar aqui depurar aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, ó, 6. O contador aqui virou 6. Então, como ele virou agora 6, eu não vou mais continuar no código. O código, ele sai, ele encerra, tá? Agora a gente vai usar o do until. No do until, vai ser o mesmo código, só que ele vai ser um pouco diferente, tá? Aqui, ó. A mesma estrutura, só que aqui é maior que 5, tá? Maior que 5, tá? Então vamos lá, vou usar aqui o depurador. 1, ó, 4, 5, ó, contador, tá? Maior que 5, não pode ser maior que 5, ok? É basicamente a forma de interpretar, ó. Contador igual a 5, contador igual a 6, tá bom? E aí ele sai. Vai funcionar da mesma forma, só que um você vai ter que dizer se ele for menor ou igual, ok? E outro você vai ter que dizer que se ele for maior que 5, então ele para e ele sai da estrutura de repetição. Basicamente é isso aí, ok? Bom, para nos ajudar, nós temos aqui controle de erro, né? De erros. Um erro resume next, né? Vai para a próxima, ou um erro go to, me joga para determinado local, ok? O controle de erros no VBA é importante para evitar que o código pare de funcionar por conta de erros inesperados. Nem sempre inesperado, às vezes a gente já pode esperar que o usuário erre e a gente já previne também, tá? Existem, botei 3 maneiras aqui, mas existem maneiras de lidar com erros no VBA, tá? Então vamos lá. Um erro resume next, ok? Vamos falar desses dois aqui. Vou pegar o exemplo, vou copiar aqui, já vou colar aqui e vou, deixa eu ver, aumentar aqui, pronto, beleza, ok. Então o que ele está fazendo aqui? Um erro resume next, quer dizer, tentativa de dividir por zero, que gera um erro, mas será ignorado, ok? Porque se eu não colocar um erro resume next e eu digitar aqui, ele vai quebrar o código, ok? Então vamos lá, primeira coisa, vou dividir, erro ignorado, tá? O programa continua. Por quê? O erro resumiu e veio para cá, ó, ele dividiu, não deu certo, ele veio para cá. Agora, se eu comentar esse um erro resume next aqui e executar novamente, o que ele vai dizer aqui? A divisão por zero, não pode. Vai entrar ou fim ou depurar. Ou depurar, a gente vai vir aqui na depuração e vai ver que o erro está aqui, ó, tá? Porque não tem como ser feita essa divisão. Agora, se eu tivesse um 2 aqui, tá? 10 dividido por 2, a gente consegue dividir 10 por 2? Acho que consegue, né? Ou não? Vamos lá, ó. O programa, ok? Por que não apareceu aqui a divisão? Tá? Vou colocar aqui para vocês, porque não está aqui no código, pessoal. Então vou colocar aqui, ó, seguinte, tá? Não está ali, só como questão mesmo de poder mostrar para vocês. A gente pode colocar ou aqui dentro ou fora. A gente pode vir aqui com um e-comercial que é para concatenar e resultado, ok? E o resultado. Então vamos lá, erro ignorado, o programa continua. Eu só trouxe aqui a variável resultado
que é o 5. Perfeito? Então, funcionou perfeitamente. Nesse caso aqui, se eu retornar ali, também vai, porque não deu erro e veio para cá e imprimiu. Vamos supor aqui, tá aqui, então eu já mostrei para vocês a efetividade aqui, né? A gente simulou o erro que quebrou, colocamos aqui só para poder mostrar o resultado. Tá, vamos direto já para o GoTo aqui, tá? Vamos pegar aqui o exemplo. Ok. Aqui a gente está usando o GoTo. O que esse GoTo vai fazer, tá? Então, erro, GoTo, erro de visão. Dentro do código, eu vou escrever aqui esse erro de visão, tá vendo? Erro de visão. Ele vai identificar que se der erro, ele vai procurar aqui, aí vai localizar aqui, ó. Erro, não é possível dividir por zero. Então, basicamente, é isso que ele vai fazer aqui, tá? Então, vamos executar. Erro, não é possível dividir por zero, tá? Então, ele tá vindo aqui, ó. Eu quero que ele venha para cá. Perfeito? Agora, se eu vier aqui e colocar o 2 e executar aqui novamente, resultado 5, tá? Por quê? 10 dividido por 2 não é impossível, não vai dar erro, porque eu não estou forçando a divisão por zero. Então, ele veio para cá, fez a divisão e aqui ele já finalizou mostrando a mensagem do resultado. E aqui ele saiu, ele não precisou vir realizar esse erro GoTo aqui. Perfeito? Ok? E aqui no VBA, tá? Não tem muita questão de indentação. A gente faz a indentação, né? A gente pode indentar para ficar uma coisinha mais bonita, né? Mais legível para a gente. Mas ele não faz, ele não vai ter essa discriminação assim de ficar verificando se tá ou não, né? Margeado direitinho, ok? Então vamos lá. Exercício prático. Crie um script no Excel que percorra uma lista de notas e classifique automaticamente os alunos como aprovado ou reprovado, com base na média de cada um. Então vamos pegar aqui, ok? Vamos copiar aqui, perfeito. E o que ele está fazendo aqui, tá? Olha só. O que ele vai fazer? Ele vai percorrer do 1 ao 10. E se esses valores estiverem lá entre 1 ao 10, ok? Ctrl menos, apaguei, ó, vamos lá. 1. Não era bem isso que eu queria fazer aqui não. Vamos lá, botão direito, preencher série, ok? Então eu tenho de 1 a 10. Então, os primeiros vão ser reprovados, depois vão ser aprovados, ok? Então vamos lá, ele vai percorrer e se o valor da célula for esse aqui, ok? Ele vai identificar que a célula aqui no caso ponto value, né? Ele vai colocar aqui como aqui, ó, aprovado ou reprovado, tá? Tá percorrendo aqui, a gente está usando como célula. Opa, desculpa. Então aqui vai pegar o else, ok, next vai para a próxima, ok? Vamos tentar executar aqui, ó. Perfeito? Então ele pegou do primeiro ao sexto, do sétimo para frente, ele aprovou, ok? A gente poderia colocar aqui mais condição de else if, poderia, né? Mas aqui no caso é só aprovado ou reprovado mesmo, ou atendeu essa condição, ou aprova ou reprova, tá?
Então, uma estrutura de repetição, ok? Para a gente calcular a média aqui. Exercício 2. Desenvolva um script que exiba uma mensagem para cada número de 1 a 10 usando for, next, em seguida usando do while e do until. Ok? Bom, nós já passamos por isso, né? Então, como nós já passamos, vou só copiar aqui e colar. Opa. Copiar aqui e colar aqui. E vamos executar. Deixa eu ver aqui. Porque eu tô com um erro. Ah, tá. Ok. A gente não vai poder usar aqui. A gente não vai poder usar isso aqui, tá? Console.writeLine. Era esperado número de linha ou rótulo ou instrução ou fim de instrução. Ok. Então vamos lá. For i. O que faltou aqui, ó? Vou voltar aqui para vocês. Vamos voltar aqui em cima. Aqui, ó. No for. Vamos voltar aqui no for. Cadê o for? Ok. Cadê a estrutura do for? Então, olha aqui, pessoal. For i, tá? Mas, se eu estou querendo que exiba isso aqui, ó, tá? O que está faltando? Eu vou colocar aqui. Message box. O message box. Ok? Agora sim, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito? E olha só, isso acontece, tá? Às vezes a gente está digitando, está programando. E provavelmente, se eu já coloquei errado no primeiro, e eu acho que eu copiei ali só o restante, os outros, do while e do until, também estarão com erro. Então vou ter também que fazer esse ajuste. Vamos colar aqui, ó. Já acertei o código, copiei esse código para cá, beleza? Vamos já fazer o seguinte aqui, message box, ok? E um aqui. Só vou alterar já de cara isso aqui, pronto. Tô nem lendo o código, mas vou ser bem sincero agora. Agora eu nem cheguei a ler o código, mas aqui, tá, a gente já tem que botar aqui as aspas. Beleza? Já vou copiar aqui, se der certo eu já vou colar para lá de novo. Beleza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fechou? Beleza, vamos colar aqui. Top, pessoal. Top, top, top. E agora, para finalizar, vamos ajustar aqui o código. A gente vai remover aqui message box. Opa. Ok. E vou remover aqui também. E olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Então, foi aqui esse exercício sugerido, né? Vocês podem escrever, né? Para entender como é que é. Então, aqui, ó, a variável declarada, eu já disse que a variável começou em 1, né? Até que i seja maior que 10, ok? Aqui eu estou querendo exibir essa mensagem, então eu abri um message box, botei qual é o texto, concatenei com a variável, que é o que eu quero que apareça, tá?
E aqui depois eu botei que a variável é ela mesmo mais 1, tá? Nesse loop. Então ela passou a ser 1, depois ela virou 1. Ela mesmo mais 1 virou 2, depois ela mesmo mais 1 virou 3. E por aí foi, ok? Então, a gente passou aqui, acho que pela parte aqui da estrutura de repetição, condição, beleza? Então aqui, primeiro exemplo, uso o for e next para repetir exemplos de 1 a 10 exibindo a mensagem para cada número. No segundo, a gente usa o do while, depois a gente usa o do until, ok? Continua até que i seja maior que 10, aqui que seja enquanto, tá? Então do while, enquanto o valor for menor ou igual, e no caso do until, continua, o loop continua até que seja maior que 10, tá? Essa aqui é a diferença sutil entre um e outro, tá? A cada iteração, o i, que é a variável, é incrementado e a mensagem com o número atual é exibida. Então, estou encerrando aqui o capítulo 3 e depois eu vou gravar já e disponibilizar também o capítulo 4 para vocês aí, ok? Qualquer dúvida, sugestão, deixe os comentários e em breve a gente já está indo para procedimentos e funções, que também é muito legal. Obrigado e até o próximo vídeo.